essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. A minha gravidez não foi planejada. Quando eu engravidei, eu ainda fazia faculdade, estava no último ano de faculdade. E aconteceu. Eu engravidei e aceitei o Luca, abracei ele desde o primeiro momento que eu soube que eu estava grávida. Para mim era um presentinho. E abracei ele de todo o meu coração. Foi uma gravidez bem tranquila. Todos os exames deram bem certinho. Eu estava esperando uma criança padrão. Eu não estava esperando nada além disso. E ele nasceu prematuro, 8 meses. Eu estava de 35, 36 semanas. E nasceu. E depois que ele nasceu, a gente olhou pra ele e viu que ele tinha alguma coisinha diferente. A gente não sabia dizer o que era, nem os médicos. Depois de uns 10 dias na UTI, eles acharam uma cardiopatia nele, uma cardiopatia congênita, que é muito comum em crianças com síndrome de Down. Então a médica me sugeriu que eu fizesse o cariótipo, que é o exame que a gente faz para saber se tem alguma alteração genética. E deu que ele tinha síndrome de Down. Então foi assim que a gente descobriu. Quando a gente engravida, a gente sonha que nosso filho vai ser normal. Porque eu era assim, e a maioria das pessoas são assim. A gente tem uma visão muito distorcida do que é ter uma criança com alguma diferença. E é totalmente normal. Acho que eu levei um choque e eu respeitei esse choque que eu levei. Eu fiquei com muito medo, não por ele, mas pelo mundo lá fora, que eu não queria que ele sofresse nunca, não queria que ninguém olhasse para ele diferente. Então, acho que isso era o meu maior medo, assim, quando ela me pediu, assim, que ela falou, eu acho que ele tem alguma alteração genética. Então, foi um baque, assim. Mas, depois, na hora que eu peguei o resultado, eu já estava acostumada com ele. Eu fiquei 40 dias com ele sem saber o que ele tinha. Então eu tive um tempo de conhecer o Luca. Eu não conheci uma criança com síndrome de Down. Eu acho que as mães que descobrem na gravidez, elas passam muito tempo ali com uma coisinha dentro da barriga delas que elas não... É um pacotinho, né? A gente descobriu a síndrome de Down por causa do coração. Foi difícil, porque toda cirurgia, ainda mais do coração, você tem medo do teu filho não voltar mais pra você. Então é barra, é muito barra. A maior dificuldade pra mim em relação ao Luca não é ele, são os outros. Sabe, ver como os outros olham pra ele. E o Luca, ele não parece ter síndrome de Down. Então, só que as pessoas percebem que ele tem alguma coisa diferente. E aí as pessoas chegam pra mim e perguntam, ele é japonês? Ou ele é mestiço? Nossa, o pai dele tem alguma ascendência? Não, o Luca tem síndrome de Down. Eu falo porque eu acho que a gente tem que quebrar um pouco desses estereótipos que a gente tem sobre a síndrome de Down. E pra mim não é vergonha nenhuma ter um filho com síndrome de Down. Existem estereótipos, né? Principalmente crianças deficientes, pessoas deficientes, todas as deficiências, mas em particular a minha, que era a síndrome de Down, que é o meu mundo. E eu queria mostrar que pode ser diferente, que pode ser muito normal e que pode ser muito simples. Você ter uma criança com síndrome de Down, que eu trabalho com o Luca assim, eu não limito ele de nada, nunca limitei e nunca vou limitar ele. Quando eu descobri que ele tinha síndrome de Down, os médicos me falaram que ele ia demorar muito para andar, me falaram que ele talvez demorasse bastante para falar e quando falasse ele ia falar com bastante dificuldade. Mas eu nunca levei nada disso em consideração. Mãe, fala. Tá bom. Conte Amor, que você faz café da manhã pra mãe e você leva na cama. eu gosto de fazer omelete. Eu sempre esperei dele o melhor que ele pudesse me dar, mas sem limitar ele. Então eu não limito ele. E essa é a minha maneira de lidar com isso e é isso que eu queria botar nessa minha página. Tentar mostrar para as pessoas, quanto mais eu puder, que é muito simples ter um filho com deficiência. Tem sim, tem coisa diferente, tem. A gente tem terapias, temos. O Luca tem dificuldades, tem. Mas eu acho que as dificuldades dele e de qualquer outra criança com síndrome de Down que eu conheço
elas são dificuldades que podem aparecer em qualquer criança, né? Quando você tem um filho, você não sabe o que esperar, você não sabe se ele vai ter um bom desenvolvimento motor, você não sabe. Você vai descobrindo aos poucos quem é seu filho. Esses dias o Luca pegou um pão de queijo do amigo dele e na hora do lanche. E aí a coordenadora me chamou que eu tinha que procurar uma psicóloga pro Luca, porque por ele ter síndrome de Down, ele estava roubando o lanchinho do amigo. E isso me magoou profundamente, porque ele pegou o lanchinho do amigo, na minha visão, porque qualquer criança de 5 anos que tem determinada comida e vê que o coleguinha tem outra, pode ficar interessado na comida e, enfim, pegar. Não foi certo, não foi, mas não é porque tem síndrome de Down que isso aconteceu. Foi porque poderia ter acontecido com qualquer criança. Então, isso me machucou muito e isso acontece muito. Essa coisa assim, alguma coisa dá errado é porque o Lucas tem síndrome de Down. Eu acho que isso é a base de tudo, respeito. E ele possa ser feliz como ele é. Ele não precisa ser igual, acho que a gente não tem que ser igual, a gente tem que ser quem a gente é. É isso que eu espero pra ele. Minha vida não existe sem o Luca. Não existe. Meu Luca é tudo na minha vida. Eu sempre achei que eu ia ter uma criança eu ia ter um filho. Sempre achei que eu ia ter um filho com deficiência. E óbvio que a gente não quer, a gente não. Mas veio. E aí eu falei, gente, eu sempre desde criança tive essa sensação que eu ia ter uma criança. E era bem com síndrome de Down. E veio pra mim. Então ele é um presente na minha vida. E presente a gente só abraça, né? Na ecografia de 3 meses, de 12 semanas, onde a gente faz translucência nucal para ver se o bebê está tudo bem, foi quando eu descobri que era uma menininha e a Mariana viria com uma malformação, chamada encefalocele. Essa malformação traria consequência de ela sobreviver algum tempo, algumas horas, ou alguns meses ou anos, né? Não dependia de mim, nem de médico, nada desse tempo. Eu ouvi só por questão de protocolo do meu obstetra, quando ela estava com 5 meses, 5 meses de gestação, ele, por protocolo médico, ele teve que me perguntar se eu queria continuar com a gestação ou se eu queria interromper. E eu falei que eu ia manter até o tempo dela. Ela nasceu e com um dia ela já fez a cirurgia para retirar essa malformação, que era uma parte do cérebro dela que tinha ficado para fora, na cabecinha dela. Então, com um dia ela fez a cirurgia, ficou na UTI durante 13 dias. E esses 13 dias eu vivi intensamente. O momento mais feliz de ter a Mariana comigo, eu não tenho que dizer um momento, foram todos, né? Ela era um serzinho muito especial, assim, porque todo dia ela fazia alguma coisa nova. E cada coisinha que ela fazia pra gente era um grande ganho, porque eu não sabia se ela ia desenvolver, né? A Mariana, apesar de não enxergar, ela não tinha visão, mas ela ouvia muito bem e ela fazia todas as terapias desde um mês de idade. Ela já fazia fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia ela fez e até fono ela passou, né? E ela se alimentava bem, todo o desenvolvimento de um bebê um pouco mais atrasado ela teve. Mas então era todo dia o maior aprendizado dela foi o aprender a viver um dia de cada vez. Como eu perdi um primeiro filho já, né, que não desenvolveu lá o pequenininho, eu com ela, mesmo eu sabendo, eu queria aproveitar todos os dias. Porque uma coisa muito bonita que o meu obstetra falou, quando eu estava no finalzinho da gestação, já para a Mariana nascer, ele disse assim para mim, você vai levar a Mariana para casa, mas eu não posso te garantir que o tempo que ela vai ficar com você. Assim como eu não posso te dizer se eu vou chegar em casa hoje e vou dar boa noite para os meus filhos, porque ele tem 2 filhos. E é isso que eu levo até hoje, né? Para todas as minhas relações. A mãe sempre quer proteger o filho. Então, assim, no cuidado dela de madrugada, a gente se escalava, eu e o João, eu e meu marido. Eram 3 horas da manhã, ele foi dormir e eu fiquei com ela. Aí quando eu olhei no relógio, faltavam 5 para as 5.
E eu falei pra ela assim, nossa, tá quase na hora do papai acordar. A gente conversava, eu falava muito com ela, conversava muito com ela. E de repente eu apaguei. E quando era 5 horas da manhã, eu abri o olho, ela já tinha partido. Então, por mais que eu tentasse, achasse que eu estava ali segurando, né, que eu acredito que esse meu apagar foi divino, assim, foi uma providência divina. Não adianta a gente querer segurar a vida de alguém, querer segurar a vida do outro, porque cada um tem seu tempo. Então, com a minha pequenininha hoje também, com a Celina, eu vivo cada dia, aprendi muito. Então, acho que o meu instinto materno hoje ele é mais de viver mesmo, de aproveitar, sabe? Todo dia. Nossa, foi um presente da Mari mesmo. Eu falo que elas são muito parecidas. Não só fisicamente, mas por mais que a Mariana não tenha vivido tanto tempo e não tenha sido não tivesse tanta não se movimentasse, né? O carinho delas, o carinho da Celina, eu tenho certeza que elas se encontraram antes da Celina vir pra cá. Eu barriguda ali. E aqui é o nascimento dela. A gente tirou uma fotinho dela quando nasceu. Aqui a malformação dela era isso, é essa cirurgia que eu comento, né, que ela tirou, é essa herniazinha, que era uma partezinha do cérebro dela que ficou para fora e foi tirada num dia, mas ela é um bebê. Aí ela ficou na UTI, né, durante 15 dias. Aí a gente ia conversar com ela e ela era era bonitinha que eu colocava a mão de um lado da incubadora e ela ficava procurando com a outra mão, esperando a mão do pai, né? Tinha que ser os dois. Aí aqui no Natal ela tirou fotinho com o Papai Noel. Aqui ela dormindo, que ela gostava de se esconder, talvez porque, por mais que ela não enxergasse, não sei se a luz incomodava de alguma maneira. E essa aqui é uma das últimas fotos dela em casa. Ela já estava grandona. Ela dormia muito, né? Era poucos os momentos que ela abria os olhos. Ou ela dormia ou ela ficava com o olhinho fechado mesmo. E essa é uma foto que eu usei quando a gente fez a lembrancinha dela de quando ela faleceu. Que quando ela abriu o olho, ela estava sempre olhando para o céu, né? Sempre olhando para algum. E essa foto me dá bem a impressão de que ela está olhando para o céu, assim, e vendo alguma coisa muito boa. Que ela dá um sorriso. E eu consegui tirar essa foto. Só gratidão, assim, e observar o quanto ela aprendeu aqui nesse tempo que ela ficou com a gente, o quanto ela ensinou pra gente. E ela é minha pequenininha. E sempre vai ser minha pequenininha. Eu sempre chamei ela de minha bonequinha pequenininha. Faz acho que 6 meses que ela havia falecido, eu fiz essa tatuagem em homenagem a ela. Yuri não pode ficar sozinho em momento nenhum, porque qualquer momento ele pode ter uma crise, ele pode cair, ele pode ter um problema grave com isso. Essas crises elas acabam dificultando, né, o aprendizado, dificultando a memorização. Então ele tem dificuldade de aprender, ele não consegue ter uma independência porque ele tem que estar sempre com alguém junto, porque ele pode cair. E tem o risco cardíaco, né, que fala-se pouco disso, mas tem o risco de ter uma parada cardíaca também devido à crise e não resistir. Então a gente convive com esses riscos e com esses medos todos os dias. Eu acho que é nesse momento que entra a fé, né? As pessoas dizem, mas a fé não vai curar. Eu também acho que não. Mas a fé dá um conforto pra gente de que o que quer que aconteça, Deus está no controle e Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, para mim, a situação do Yuri está nas mãos de Deus.
E o que vier a acontecer, ele sabe o que é melhor. Então, neste momento, a gente colocou o Yuri nas mãos de Deus e a gente corre atrás do que é a nossa parte, né? Nossa parte de medicamento, de atendimento. O Yuri tem essa dificuldade no comportamento. O maior desafio, maior desafio, o que é, meu filho? Tudo é um desafio, né? Acho que a paciência, né? Maior desafio. Uma vez ele gritou, mais ou menos assim, ele vinha gritando no ônibus e a cobradora saiu de lá da frente do Verdão, ela veio até o último banco assim, perguntando quem estava com o animal dentro do ônibus por causa dos gritos. E assim, foi na hora, foi assim, muito triste assim pra mim. Era o Yuri que estava gritando, né? Eu já aprendi a falar, não, ele não é coitadinho. Eu não imagino muito assim o futuro dele. Na verdade, a maioria de nós, mães especiais, a gente vive um dia de cada vez. Porque cada dia é diferente, cada dia tem um desafio. E a gente não imagina muito. Eu não imagino muito o futuro. Eu espero um dia de cada vez mesmo. Se essa rua fosse minha, eu